É exatamente o que eu ia te dizer. O que que acontece com o cristianismo que é compreendido com uma mentalidade grega? Exatamente essa deformidade que a gente vê hoje e que muito devemos nos autoavaliar também, porque fomos educados e criados nessa sociedade ocidental que nos ensinou a pensar de forma grega. Então, é um perigo diário para aquele que foi educado, nascido e construído, ensinado a pensar de uma forma grega, compreender as escrituras e viver as escrituras, correndo o risco a todo instante de interpretar de forma equivocada e egoísta, né, e hedonista e Uhum. humanista um princípio bíblico, porque o coração do ser humano é enganoso e a gente é tentado a todo instante, e eu falo a gente como cristãos e até pastores e líderes, usando das escrituras para cumprir propósitos pessoais ou objetivos secretos, né, do seu consciente ou até do seu inconsciente, que muitas vezes você não compreende porque você foi configurado para raciocinar de forma egocêntrica. Então, eu acredito que hoje uma das minhas maiores preocupações quando eu estou ministrando a palavra é conduzir as pessoas a uma nova mentalidade que justamente se resume a isso: entender que a forma como a gente aprendeu a pensar está errada e pode nos Uhum. excluir da presença de Deus, pode nos tirar completamente do cerne principal e verdadeiro das Escrituras, o que nos faz pensar que a gente pode passar uma vida inteira estudando a Bíblia e não ter entendido absolutamente nada. Com Faz certeza. sentido? Faz, Faz. inclusive, eu vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi esse exemplo em vários sermões, em várias palestras, e a frase em si ela não está errada. O problema, às vezes, é a moldura na qual nós colocamos. Temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, vou falar, se eu fosse um design de interiores, não há nada de problema com esse quadro que você comprou. O negócio é que você está colocando numa parede com móveis que não tem nada a ver com ele, que não combinam, que tornou brega a sua sala. Esse quadro ficaria bem no outro setor, mas aí ficou brega. Então, algumas frases que se tornam teologicamente bregas quando nós não olhamos o contexto nas quais elas estão inseridas. E uma dessas frases é o diálogo que sempre falam assim: se o pai descobrir que o filho está drogado, que o filho está fazendo alguma coisa que o pai não gosta, qual deve ser a reação do pai? Não é? E a resposta politicamente correta hoje, veja, não estou vendo problema no quadro, vou falar do contexto. Você tem que Uhum. amar o seu filho acima de tudo, você não pode odiá-lo, você não pode recriminá-lo, você tem que entendê-lo, você tem que respeitar as decisões que ele tomou, você tem que amar o seu filho e tudo mais e tal, tá certo. Mas, deixe-me perguntar isso agora dentro de uma moldura bíblica. Deus como pai. E um dos anjos chegam para ele, Lúcifer, um dos anjos amados, que ele também amava, e eu não estou falando uma heresia aqui, Lúcifer foi criado por Deus, então Deus amava Lúcifer. Era um anjo. Uhum. E chegou para Deus o pai e falou: eu não sou o que o senhor quer. Eu quero ser assim, 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 assim. Então, quando a gente pergunta assim, o que, que você, como pai, deve fazer com o filho? Antes de responder de maneira humanista, você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, você tem que... Vamos responder de uma maneira teológica. Como foi que Deus agiu com Lúcifer quando ele decidiu seguir um caminho diferente do que o pai queria? O que Cristo fez com Judas, quando Judas seguiu um caminho diferente do que Cristo gostaria para ele? Em ambos os casos, Cristo com Judas, ou Deus Pai com Lúcifer, eles amaram. Deus amou Lúcifer, Jesus amou Judas. Deus respeitou Lúcifer. A prova que Deus respeitou é que Deus não destruiu um segundo depois que ele começou a rebelião, ele está vivo até hoje. Deus não destruiu. Deus deu tempo para ele. Jesus Fantástico. também deu tempo para Judas. Judas ficou 3 anos e meio com Jesus. Será que só no final de 3 anos e meio que Jesus percebeu que Judas era um ladrão? Não, porque a Bíblia fala que Judas era o tesoureiro e ainda roubava o pouco que estava no... Agora, tanto no primeiro exemplo de Deus Pai, como no segundo exemplo de Jesus, Deus Filho, Lúcifer e Judas, Deus amou, respeitou, mas até determinado ponto. Em ambos os casos, Lúcifer e Judas vão pagar uma consequência séria pelas decisões que eles tomaram. Deus não vai retirar as consequências dos maus atos deles, e Deus não finge
que está tudo bem com o caminho que eles estão tomando. Aí que é o problema da moldura antropocêntrica ou humanista ao invés da divina. Nós achamos Exatamente. que respeitar, amar e não julgar significa apoiar, assinar embaixo. Até esse negócio de não julgar é complicado, porque Deus no final vai julgar. Aí alguns falam, mas a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgados. Mas a Bíblia também fala, vocês não sabem que vocês vão sentar em tronos e julgar até os anjos? O próprio apóstolo na Bíblia fala, quando nós tivermos alguma disputa, não permita que vocês nem precisariam de juízes de fora decidir os casos de vocês, que a igreja julgue. Olha que interessante. O pessoal esquece essa passagem. É lógico que é uma situação idílica. Há muitas situações em que nós temos que lançar a mão de um advogado, de um juiz externo. Não estou indo contra ele, não. Eu já tive que acionar advogado. Vamos supor, eu vou colocar um exemplo mínimo e tolo aqui. Uma companhia aérea cancelou o voo e eu perdi um compromisso. Quem viaja muito de avião passa por esses problemas. Eu já nem esquento a cabeça mais mesmo, porque eu tenho um advogado, amigo meu, que é especialista em causas contra companhias aéreas, e eu já ganhei 5 mil reais de um, 6 mil da outra, 7 mil. Já ganhei umas 3, 4 causas aí, desvio de bagagem. Agora eu não vou pedir ao pastor da igreja para julgar a companhia aérea X, a Turkish Airlines, né? Porque ela destraviou minha bagagem. Não, eu vou contratar um advogado. Então não estou querendo ser contra o direito, só estou dizendo que numa situação ideal, demanda entre os irmãos, a Bíblia fala, vocês devem chamar os anciãos da igreja e julgar. Vocês acham que não tem competência para ajudar, diz o apóstolo? Bom, vocês esquecem que vocês julgarão anjos, isto é, os anjos caídos? Então, as pessoas esquecem desse detalhe, também está na Bíblia. Só pega o não julgueis para não ser julgados, e aí é quase sendo uma mordaça, onde a igreja não pode mais, com base na Bíblia, dizer que certas coisas estão erradas, são pecaminosas, porque não, você não pode falar, não julgueis para não ser julgados. Este é mais um exemplo de leitura humanista da Bíblia.